Bem-vindo ao canal RG Tutoriais. Hoje eu vou fazer a atualização do enemy aí, ele vai fazer uma patrulha. Então, antes de o personagem aparecer, ele vai estar patrulhando, aí depois que o personagem aparece, ele vai atacar o player, né? E dá para fazer, né, para todos os inimigos, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar o inimigo aí de novo, né? Eu vou abrir ele. Então nós vamos criar algumas variáveis aqui, né? Mas como eu quero mexer no editor, então eu vou colocar esse float aqui em cima. Então eu vou chamar ele de patrol distância. Distância. Tá? Essa vai ser a distância de patrulha que ele vai fazer. Por exemplo, eu vou criar essa distância de uns três unidades, né? No Unity, cada unidade é um bloquinho daquele lá. 3 bloquinhos de 32 pixels. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, patrulha distância, né? E eu posso já colocar ela aqui, mas como ele é um serialized field, eu posso colocar o valor lá, entendeu? Então não precisa colocar, eu não preciso colocar o valor aqui igual a 3, por exemplo. Assim, não precisa. Eu só coloco lá. Aí eu vou criar mais alguns privados aqui. Então vai ser private vector2 vai se chamar start pulse. Essa é a primeira posição do inimigo, onde ele vai começar, tá? E essa daqui, ó, é a segunda. Eu posso até, em vez de colocar aqui, eu colocar aqui também, tá vendo? Então, vírgula, end pulse. Então aqui a gente tem as duas posições, a, a start position e a posição final. Então elas não estão ainda, eu não fiz nada, então ela fica assim cinzinha, né? Aqui embaixo, aí depois disso eu vou criar um bool, tá? Um private bool aqui, que ele vai se chamar moving right, moving right, moving right. E ela vai ser igual a true, tá? Então posso até colocar aqui, ó, né? E já tá definido que ela vai ser sempre true, tá? Eu vou criar uma outra bool aqui também, que é vírgula, e vai se chamar is patrolling. Eu preciso saber se ele está patrulhando para poder saber se vai ou não movimentar, entendeu? Então eu preciso, ele vai atacar o player, né? Quando ele estiver patrulhando, ele não vai atacar. E quando o player chegar a uma distância dele, ele vai ele vai atacar o player. Então, como eu coloquei as variáveis lá, eu vou iniciar elas aqui embaixo. Então é start pose, né? Vai ser igual a transform. Então esse transform position, esse start position vai ser o transform position. Então é a posição dele, é a posição do inimigo quando ele começa, tá? Então por isso que é importante quando você vai colocar o inimigo no mapa, você sempre dá um espaço de necessário para ele. Então a gente seria 3 bloquinhos de 32 pixels, tá? Você coloca 3 bloquinhos de 32 que ele vai funcionar, ele vai andar esse espaço. Então você sempre deixa uma plataforma que tenha muito mais que pelo menos 3, 4 bloquinhos, né? Entendeu? Para ele poder ir para frente e para trás, para ele ficar patrulhando, né? Então a gente também vai definir a posição final dele, né? End pose, né?
que vai ser igual start position, né, que é mais, né, mais new vector. Então aí eu vou colocar outro vector 2, né, que ele vai ser a patrulha distância, que eu coloquei lá em cima, né, patrulha distância, patrol distância. Como é vector 2, então ele só vai mexer no x, tá? Só vai andar no x. Então é só colocar zero aqui no y, porque ele não vai pular. Mas dá para pular também. Então, por exemplo, lembra que a gente fez o de pular quando ele encosta lá na paredinha? Eu posso fazer também um efeito que quando ele chega perto do player, ele pode dar um pulinho e atacar o player, né? Então dá para fazer muita brincadeirinha aqui. Dá para colocar bastante coisa. Então aqui eu tinha colocado esse vetor distância aqui que seria para a gente mexer na animação, né? Mas eu acho um- uma coisa melhor que a gente vai fazer aqui é um float, tá? Vai chamar vector, vai se chamar, é um float, vai se chamar distância, vai ser igual um vector 2 ponto distância. Isso daí já é uma variável da Unity, tá? Eu não criei. Ela é uma variável da Unity. Então eu vou colocar um transform, né? Transform, que é o inimigo, né? Transform position, porque como eu estou fazendo dele, como esse script está no inimigo, eu não preciso colocar inimigo aqui, é só colocar transform. Aí você põe vírgula. Aí agora você vai referenciar ao player, tá? Senão não vai funcionar. Player.transform.position. Então agora essa função aqui ela vai nos dar a distância do personagem entre o personagem e o player, né? E o inimigo, né? É claro que é do inimigo pro player, tá? Aí depois o que a gente pode fazer aqui para ver se está funcionando, né? A gente pode colocar um debug, né? Posso colocar aqui no update mesmo, pode ser aqui em cima, não, melhor aqui embaixo, né? Debug que eu dei não pode colocar em cima porque ele não, eu não, só se eu fiz a referência da função, ela tem que estar sempre depois, entendeu? Então aí eu coloco distância. Distância. Fecha aqui, né? Vai no editor e inicia ele, né? Aí eu vou dar um clear aqui, ó. Tá vendo? Ele tá 3, chegou 1 ao 0. Entendeu? Então tá funcionando. E eles estão vendo o personagem, tá? Na verdade, os inimigos estão vendo ele, tá? Então a gente já sabe, pode jogar fora. E eu vou criar uma nova função aqui embaixo. Então, depois que eu criei tudo aqui, eu vou aqui embaixo e vou criar uma nova função. Então ela vai se chamar private void patrolling. Patrolling. Então essa aqui vai ser a função que ele vai patrulhar, tá? A gente vai patrulhar e a primeira coisa que a gente tem que fazer é quando ele estiver patrulhando, a gente tem que saber que ele está patrulhando. Então para ele a gente sabe fazer isso, é só colocar is patrolling igual a true. Então quando ele estiver patrulhando, ele vai estar patrulhando. Então patrulling. Então quando você iniciar essa função,
quando você iniciar essa função, ele vai estar patrulhando. Tá? Depois disso, eu vou criar um moving right, que eu já criei lá em cima. Criei aqui, ó, is moving right, aqui, ó. Então já criei o moving right. Então eu venho aqui embaixo, vou fazer agora para saber se ele está movendo para a direita ou para a esquerda, tá? Então eu vou fazer ele mover o personagem para a esquerda e para a direita, dentro que ele, por isso que ele vai, esse é a patrulha, né? Então ele vai movimentar para a esquerda, depois para a direita, da esquerda para a direita, ele vai fazer esse movimento em cíclico, tá? Então, a gente vai fazer um if aqui, né? If moving right, if moving right, a gente vai colocar chaves. Isso. Aí aqui embaixo a gente vai fazer transform, que é ele, é o transform, né? Transform o, o inimigo, né? Translate, ele vai se movimentar, né? É um movimento de translate que ele vai andar para direita ou para esquerda. Então vai ser vector. Eu vou colocar vector 2 ponto right vezes speed vezes time delta time. Então aí, depois que você fez a operação, né? Ele vai movimentar para a direita, né? Para a direita, na velocidade e com time delta time. Ele vai deixar o movimento lento, tá? Por segundo, em segundos. Quer dizer, o FPS, tá? O frames por segundo. Então ele vai. Esse vai ser o FPS dele, tá? Aí depois disso, eu vou fechar, tá? Mas aqui embaixo, eu vou fazer uma coisa. O personagem, quando ele está andando para a direita, ele tem que movimentar o que ele está olhando para a direita, entendeu? Então eu vou fazer aqui um transform, tá? Que ele vai obrigar o personagem, aquele mesmo que a gente fez lá, para virar o personagem, tá? Vira o personagem -1, tá? Igual a new. A gente sempre, quando for fazer um novo vector, vector 2, né? Então sempre que a gente vai fazer um vector novo, a gente tem que colocar um new, né? Então ele vai estar 1f, vírgula 1. Então o que vai acontecer aqui? Quando ele estiver indo para a direita, que é a posição dele normal, tá? Então você tem que entender. Essa posição aqui é a posição dele original, tá? Imagina que é posição original do player. Então essa é a posição original do player. Se você fazer o seu player para a esquerda, ele virado para a esquerda, teria que ser transform local scale, seria -1 e 1, tá? E a gente vai colocar um else aqui, né? Que é o contrário, tá? Então, else, aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Pode copiar tudo aqui, tá? Copiar. E a gente vai colar aqui. Copiamos tudo, todos os dois. Aí aqui embaixo, em vez de você colocar right, eu vou colocar left, tá? Então ele vai para a esquerda, left. Vai para a esquerda. E aqui embaixo ele vai ser -1, tá? O X, sempre quando você vai movimentar o X, o boneco tá para a esquerda, é -1, tá? Sempre -1. Não pode colocar 10, 20, nada disso, é -1. E em cima é 1 também. Então agora o que eu vou fazer? Vou checar se ele está movimentando para a direita e para a esquerda, tá? Se ele está na posição X para a direita, na posição
na end position, na posição final e na posição de começo, tá? Então é if, aí vou colocar um transform ponto position ponto x, que é o vetor 2, né? E igual end position, end pos, tá? Ponto x, porque é um vetor, tá? Então end x, aí depois eu vou colocar chaves, né? E vou colocar moving right igual falso. Então, quando ele estiver indo para a posição final, a moving right tá falso, tá? Aí a gente vai colocar outro if aqui, que é a mesma coisa desse daqui, você pode copiar. E depois aqui você vai só trocar para, você vai inverter aqui. Então aqui é menor, tá? É o contrário, né? E aqui é start position. Então você troca aqui para start position. Vai ser true, tá? Porque ela vai mudar a posição, então é true. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Então, a gente tinha feito o flip aqui. Esse flip e eu coloquei no fix update, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso mudar esse fix update aqui e posso colocar só flip. Flip. Porque aí eu criei uma nova função, tá? Essa nova função eu vou usar ela de um outro jeito, né? Então aqui como eu modifiquei era pvoid, private void, fixed update, né? Então eu mudei para flip, porque nós vamos usar essa função, uma função assim. Então eu volto lá no update, aqui embaixo do update, eu vou colocar. Pode colocar aqui em cima, começar primeiro if. Se ele estiver patrulhando, se ele estiver patrolling, se estiver patrulhando, vai ser falso, porque o que acontece? Quando eu quero fazer o flip, que é o boneco girando para a direita e para a esquerda, que é ele, o flip que a gente usou quando o personagem estiver, por exemplo, perto do o player estiver perto do inimigo, ele vai olhar para o inimigo vai olhar para ele e assim por diante. Então eu vou colocar esse flip aqui dentro. Então toda vez que for falso, né? Então ele vai ativar o flip, tá? E quando for true, ele vai desativar. E o que vai fazer? Porque quando o transform está ligado aqui, esse objeto aqui está ligado, ele vai automaticamente mudar o personagem para direita e para esquerda, porque ele está aqui embaixo, tá vendo? No flip aqui, a gente, ó, tá vendo? O player está sendo referenciado aqui. Então, quando ele automaticamente vai mudar o personagem quando ele estiver falso e automaticamente ele vai fazer com que o objeto, o transforme, que é o inimigo, quando ele encontrar o player, ele vai olhar direto para ele. Então, essa função também é um flip, né? Ela vai fazer duas coisas. Ela pode trabalhar tanto na posição do ataque do personagem do inimigo pro player, como também quando ele estiver patrulhando. Então eu vou usar essa função de duas formas. A primeira forma é como um flip aqui, né? Se ele não estiver patrulhando, né? Que é normal. Agora, se ele não estiver patrulhando, vai ser flip, tá? Mas automaticamente a gente está usando ela, eu estou usando aqui também. Então ela
por exemplo, como é que eu vou te explicar? Por quê? Porque o player está referenciado aqui, tá vendo? O player está aqui, ó. Então eu posso usar esse flip de duas formas, né? A primeira forma que é ele estando parado, né? Sem o player do lado e com o player, tá? Então quando o player precisar movimentar para a direita para a esquerda, ele vai usar essa função aqui. Sem eu precisar chamar ela, porque ele automaticamente está sendo chamado aqui em cima, tá? Aí eu vou fazer uma outra coisa aqui, que a gente vai transformar, né? A gente vai transformar esse movimento da distância, né? Então esse movimento que a gente fez aqui, o vector distância, a gente vai usar ele aqui embaixo. Então como? A gente vai fazer assim. Tá vendo aqui ele, quando o personagem, quando o player encontra ele, ele já vai para direto para ele, entendeu? Então aqui, o que que eu vou fazer? Ele vai, ele vai olhar pro player e vai atacar ele, tá? Então para ele fazer isso, então a gente vai fazer assim: if distance menor que 5, menor que 5, menor que 5. Se a distância for menor que 5, ele vai ativar isso aqui. Então você pode colocar tudo isso aqui dentro de chaves. Então, por que que eu fiz isso? O que que acontece aqui? Se a distância for 5, ele vai ativar isso aqui, ele vai perseguir o personagem. Se não, ele não vai ativar. É bem simples, só para ele não ativar. Aí como é que eu vou fazer? Eu venho aqui embaixo, colocar um else, porque o que acontece? Esse if quer dizer, se tiver uma distância de 5, ele vai atacar o personagem. Se não, ele não vai. Então, se não, ele vai estar patrulhando. Patrolling. Aí você põe a função patrolling que a gente fez lá embaixo. Então, praticamente já está quase pronto aqui. A gente vai ver se não deu nenhum bugzinho lá. E vamos ver se está faltando alguma coisa. Vou salvar aqui. Salvar. E vou ver se já está funcionando. Então eu coloquei dois inimigos aqui. É, então, o que você lembra que eu falei para você, né? Quando você for fazer o inimigo, você tem que colocar eles pelo menos uma, duas, três quadradinhos desse aqui, tá vendo? Três quadradinhos, que é o que ele vai movimentar, tá? Eu vou tirar o player daqui só para você ver como está funcionando e vou colocar ele aqui em cima. Deixar ele aqui. E vou iniciar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para mudar aqui no inimigo. Então eu vou colocar a distância, né? É o que a gente precisa falar. Então lembra que a gente colocou a distância que eu te falei, que são três bloquinhos de 32 pixels. Então a gente vai colocar aqui, ó, 3, tá? E aí você vai no outro inimigo também e coloca 3. Então isso é legal porque eu posso, por exemplo, aqui eu posso colocar 2, tá vendo? Nesse aqui eu posso colocar 2. Faz conta que a plataforminha é menor, tá? Então ele vai chegar até aqui, ó. Eu posso até colocar ele um pouco mais para cá. Então quando ele chegar aqui, ele vai voltar para trás. E esse daqui vai ser 3, porque ele tem um espaço maior, tá vendo? Então vamos ver se vai funcionar. Olha lá, ele foi, ó, tá vendo? Tá vendo que ele chega quase na pontinha lá. Por isso que tem que colocar ele mais para cá um pouco. Você pode colocar um também, que eu vou voltar para trás. Ó. Você pode colocar um.
Vamos ver se funciona. Ó, depende se a plataforma for menor, né? Olha lá, tá vendo? E esse aqui vai demorar. Ele dá até um time não ficar igual, né? Então você diminui, você pode usar para cada inimigo um tipo de distância que ele vai percorrer, entendeu? Então fica super legal porque você pode. Esses aqui tem uma velocidade diferente, esses tem um espaço diferente, entendeu? Então é legal para você criar a diversidade, né? E se o personagem, como o personagem tá ali, vou pegar ele agora, encostar próximo. Aí eu vou fazer o personagem, vou colocar ele aqui perto. Vou colocar ele aqui e vou iniciar. Ó, então, você sempre olha aqui porque às vezes ele, como se fala, a câmera não vai ver ele. Então eu vou pular aqui. Agora ele vai me atacar, ó. Ó, eu vou indo pra lá, ele vai me atacar, ó. Ó, o outro vem também, ó. Ó, eu só preciso arrumar. Eles estão seguindo. Ó, você pode matar ele. Aqui, ó, ele já vai pular para vir atacar de novo, tá vendo? Se você sair da área de visão dele, ele não volta, tá vendo? Ó, agora ele volta, mas só que a gente tem que mexer alguma coisa aí. Tá funcionando. Então eu posso colocar tipo uma distância segura dele, né? Vou matar ele. Então funcionou tudo, só deu um probleminha que ele não estava virando, não estava virando para olhar o personagem, né? Então eu vou mexer de novo no, no script, ver o que é que está dando esse problema aí. Então o erro que eu fiz aqui foi que antes de você começar aqui, por exemplo, quando ele não está mais patrulhando, então ele tem que ter falso. Então quando ele começa a patrulhar, então tem que ser is patrolling igual falso, false. Então o que acontece? Toda vez que ele entrar nessa função aqui, que é a função de atacar, então ele não está patrulhando. Então ele é falso, o patrulhamento é falso. Agora, se ele se ele não está patrulhando, então se ele não está atacando, ele está patrulhando, entendeu? Então toda vez que acontecer isso, toda vez que o player chegar perto dele nessa distância de 5 unidades, ou 5 quadradinhos, ele vai atacar o player, tá? Então é só salvar aqui, ó. Então eles estão patrulhando, ó, tá vendo? Patrulhando, aqui lá ele tem um espaço menor e esse daqui tá aqui. Então na hora que eu chegar aqui, ele vai me atacar, ó, tá vendo? Ó, ele vai empurrando eu. Aí eu dou um pulinho pra cá, fujo pra lá, por exemplo. Ó, aí os dois vão me atacar, tá vendo? Ó, aí ele vem, segue, eu dou um tiro nele, acabou. Aí, esse daqui tá um pouco mais longe, entendeu? Ele tipo, ele já me viu, tá vendo? Aqui. E ele tá vindo aqui por baixo. Ele vai chegar aqui, né? Lá.
Aí eu dou. Então é isso aí. Esse foi patrulhando, né? O script de patrulhar, dos inimigos patrulharem. E espero que você tenha gostado desse vídeo. E aí eu vou nos próximos vídeos vou fazer mais alguma parte técnica, né? Que a gente aqui eles estão não só ficar patrulhando, eles podem fazer um idle, né? Por exemplo, a gente pode variar, né? Por exemplo, quando eles estão patrulhando, eu posso colocar um tempo. Então, a cada, sei lá, tanto tempo ele vai, ou a cada 3 vezes que ele faz assim, ele volta, fica parado, olhando, fazendo alguma coisa. Então, a gente pode colocar alguns idols aí, tipo uns 3 idols, e que é algum tipo de movimento que ele faz quando está parado. Por exemplo, coça a cabeça, ou se não faz alguma coisa assim, né? No jogo fica legal, fica engraçadinho, né? Mas então funcionou. E espero você no próximo vídeo. Eu vou ver o que eu vou fazer agora no próximo vídeo pra gente melhorando cada vez mais esse game. Mas ele já tá quase. Eu quero fazer também nos próximos games, eu quero fazer ataque com animação, não ataque com animação normal já. Ainda é protótipo, tá? Por que protótipo? Porque a gente vai estudar ou se vale a pena colocar uma espada e tiro, entendeu? Se vale a pena, mas é facinho de colocar. A gente pode colocar tanto tiro e espada. Então pode ficar um game legal assim também, que você pode usar tanto espada, faca, né? Como você pode usar tiro, entendeu? Então dá para você fazer qualquer tipo de jogo, assim, estilo Blasphemous, deixa eu ver, outros jogos assim bem legais que tem esse tipo de ação e já sobe escada, faz tudo que tem. Então já dá para fazer um game bem legal. É que é só você substituir a parte artística, né? E fazer, claro, uma animação bem legal, animação do player, animação dos inimigos, né? Fazer uma coisa bem legal, vai ficar bem legal, né? Se você gostou dos meus vídeos, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar meus vídeos para outras pessoas e posso continuar fazendo mais tutoriais iguais a esse. Até mais.